Bem, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais específico, falando a respeito dos hebreus, porque talvez os hebreus sejam o povo, deixa eu pegar aqui meu lápis, seja o povo que mais a gente tem conhecimento, né? Sobretudo quem é cristão. Inclusive, uma das fontes históricas que mais se usa para a gente poder estudar o povo hebreu é exatamente a Bíblia, certo? Então os historiadores fazem muitas comparações com o que está escrito ali para tirar determinadas conclusões sobre quem foi esse povo, né? Como é que ele se comportava, um pouco da história, do percurso da história da humanidade dos povos hebreus. E aí o povo hebreu tem uma outra importância também, que dentre os povos que a gente vem estudando até agora, é o único povo que se coloca como monoteísta. Até então, todos eles acreditavam em mais de um Deus. Os hebreus não. Os hebreus acreditavam apenas em um Deus. E isso é importante por quê? Porque isso se liga a uma tradição, a uma herança, melhor dizendo, que está diretamente ligada a nós, né? Nós somos um povo que temos uma religião monoteísta, que é o cristianismo, que tem como origem a história dos hebreus, inclusive. E não apenas o cristianismo, eu diria que os hebreus eles dão origem a pelo menos três religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quando a gente vai lá em Abraão, e o Abraão tem os dois filhos dele, né? Ismael com a concubina e Isaac com a própria Sara, a divisão, né? Segundo a tradição bíblica, diz que Isaac dá origem ao judaísmo e consequentemente ao cristianismo, e Ismael dá origem aos povos do deserto, os povos árabes, que consequentemente vai dar origem ao islamismo, certo? Bom, primeiramente é preciso a gente dizer que os hebreus eram um povo nômade, né? A origem deles está em Abraão, saindo da região da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e recebe a mensagem para chegar à terra prometida, Canaã. Só que devido à dificuldade de permanecer naquela terra, o que é que a gente tem? A gente tem uma migração novamente para a região do Nilo, né? Quando o povo hebreu chega ao Nilo, ao Egito, né, especificamente, o Egito estava dominado por outros povos. É muito comum, pessoal, nessa região, nesse momento da história, uma série de povos quererem dominar uns aos outros. Então, o que vai haver de conflito nesse momento é completamente normal e comum. Até que os egípcios, esse povo eram os Ixos, até que os egípcios eles retomam o poder e escravizam os hebreus, né? E aí, o momento que os hebreus resolvem voltar para Canaã, o chamado Êxodo, né, liderado por Moisés, nós temos esse retorno aí para Canaã. Quando eles conseguem retornar a Canaã, o que é que eles se deparam? Deparam com cananeus e filisteus ocupando aquela região. E aí os historiadores vão dizer que nesse momento o povo hebreu eles se comportam como um povo conquistador, né? Um povo que se dizia pertencente àquela terra, ligado a uma religião, porque recebe uma mensagem divina, mas de alguma maneira naquela região Canaã já existia um povo que já vivia há bastante tempo. E aí há uma disputa para tentar retirar essas pessoas, esses outros povos desta região. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter um conflito com vitória dos hebreus, né? A partir desse momento inicia-se um período da monarquia hebraica, iniciado por Saul. Depois nós temos Davi e finalmente que Davi expulsa inclusive os filisteus de uma vez da região, e finalmente nós temos o reinado de Salomão, né, onde é o momento mais próspero dos hebreus em sua história. É justamente no reinado de Salomão onde se constrói o famoso Templo de Salomão, que inclusive vai ser copiado hoje em dia por certos líderes religiosos, né?
E a partir do momento que Salomão morre e há de certa maneira, uma tentativa de aumentar os impostos para se cobrar a criação desse grande templo, é até engraçado, né? Você tem uma série de disputas, uma série de conflitos internos entre os hebreus que vai resultar numa divisão, uma divisão inclusive territorial, né? Os povos do norte vão ser chamados de Israel, com capital em Samaria, e os povos do sul, né, as chamadas tribos do sul, vão se chamar Judá, com capital na Palestina, certo? Como eu falei para vocês, nesse momento muitos povos conquistavam uns aos outros. O primeiro povo a ser conquistado dos hebreus foi quem vivia em Israel, e depois, com o passar do tempo, nós temos a conquista. Quem conquistou Israel foram os assírios, os mesopotâmicos, e depois quem vai conquistar o Judá, que vai inclusive escravizar os judeus, né? Daí o nome judeus, né? Porque eram as tribos que viviam em Judá, vão ser os mesopotâmicos do Segundo Império Babilônico. E a partir desse momento, os judeus eles só vão se tornar, de alguma maneira, escravos e dependentes de outros povos que vão conquistando essa região. Depois dos babilônicos, os persas. Depois dos persas, os macedônicos com Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, nós temos o Império Romano, né? Que é justamente no Império Romano que, dentro daquela região, que vai, segundo a tradição cristã, que vai nascer Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que era considerado também um judeu. Até que, no governo do imperador Adriano, mais ou menos no século II depois de Cristo, nós temos uma série de, entre o século I e o século II, nós temos uma série de revoltas dos judeus que viviam nessa região da Palestina, né, para tentar ganhar autonomia. A repressão foi extremamente grande e é a partir desse momento que os judeus passam a se dispersar pelo mundo. E aí, com isso, essa dispersão pelo mundo, né, vai marcar bastante a história do povo judeu, porque, veja bem, é a partir desse momento que os judeus eles não vão ter mais um território fixo para morar. Apesar da tradição dizer que o território era a Palestina, depois do Império Romano, quando eles passam a se dispersar pelo Império, eles durante muito tempo, pelo menos até 1948, quando é recriado o Estado de Israel na Segunda Guerra, os judeus eles não vão ter um território fixo. Por isso que a gente vai sempre falar que vai ter o judeu alemão, vai ter o judeu brasileiro, o judeu norte-americano, porque vai ter um traço de nacionalidade, mas também vai ter um traço cultural e religioso que vai marcar essas pessoas. Ok, pessoal? É isso. A gente finaliza o terceiro capítulo com os hebreus, certo? E depois eu quero conversar com vocês para a gente fazer uma live, não sei se no Instagram, no YouTube, talvez no YouTube, para a gente tirar as dúvidas a respeito desse conteúdo, tudo bem? Obrigado pela atenção, até a próxima.